Fala, nação rubro-negra. Vamos para mais esse vídeo informativo de várias informações sobre o nosso Mengão. O vídeo vai falar muito sobre o Flamengo, o jogo vai ser às 19 horas, horário de Brasília. Flamengo muito favorito para o jogo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve para ajudar o canal, deixa o like, comenta se puder alguma coisa aí, o que achou de interessante. E vamos para o vídeo. Mengo pega o Maricá amanhã, jogo às 7 da noite, ao vivo no Sport TV. Se vencer, praticamente garante o título da Taça Guanabara, porque a diferença de saldo para o vice-líder, que é o Volta Redonda, é de 12 gols. Técnico do Maricá, você deve lembrar, o Reinaldo, foi tricampeão carioca como jogador pelo Flamengo. A relação com o Flamengo, né? Ela é muito antiga, né? Vamos dizer assim. Construí uma história muito bacana como atleta com o Flamengo. E agora estou nessa caminhada como treinador e o destino quis agora que enfrentar o Flamengo no Maracanã como primeiro jogo do clube e meu primeiro jogo no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Quando eu jogava, eu ganhei 3 Campeonatos Carioca pelo Flamengo, um gol na final contra o Vasco, Maracanã lotado, uma arrancada no meio de campo na final de 2000. Aquele gol ali para mim foi o gol mais importante que eu tive na minha carreira. O Zagallo para mim foi a referência que eu tive, né? Como na época de jogador, o maior de todos os tempos, treinadores que eu acho que do futebol, eu acho que foi o Zagallo. O jogo eu lembro, né? Foi o primeiro jogo da final da Copa dos Campeões, que daria vaga para Libertadores naquela época, aquele campeonato. Foi 5-3 esse primeiro jogo. Eu fiz um gol, dei 3 assistências. Realmente, individualmente falando, foi o meu melhor jogo, né? Com a camisa do Flamengo. E a preleção do Zagallo, todas as preleções era memorável, né? Final não se joga, final se vence. Era uma das falas do velho Lobo, né? Final não se joga, final se ganha. Eu espero alcançar uma carreira como treinador, a mesma que eu tive como atleta, né? Estou na minha 3ª temporada com o Maricá. Para mim, como treinador, a minha comissão e meus atletas também vai ser um momento único, porque jogar no maior tempo do futebol, que é o Maracanã, contra o Flamengo, um jogo valendo taça para o Flamengo, e a gente também almejando ainda uma classificação até no possível G8, então sem dúvida nenhuma vai ser inesquecível fazer um grande jogo. Felipe Luiz aqui na frente e aqui atrás o Léo, me fugiu o segundo nome dele, Léo Ortiz, que ontem estava dando entrevista e foi interrompido por um monstro. É possível? Entrou o Zicão ali. Vamos ver isso aí? Vamos lá. Léo. Boa tarde. Boa tarde. Fica a melodia. Essa aqui eu não tenho, pô. É sempre bom a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você, né? Que tem amor, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, de estar com a bola, trata ela bem, que ela gosta, entendeu? Ela gosta de ser bem tratada, então isso é bom, a gente vê jogadores no futebol de hoje, e eles me perguntaram quem você gostaria de jogar no futebol de hoje, aí eu citei você. E quem sabe, mais à frente, você já foi convidado algumas vezes para jogar no Jogo da Estrela, tá? Não vem não, que eu já soube dessas histórias todas. Que moral, hein? O Zico falou que gostaria de jogar com ele, professor. Confirmando o que a gente falou, olha aí, o camisa 10 da zaga, a gente falou isso quando o Léo Ortiz chegou ao Flamengo, né? Verdade, foi você que falou? A gente soltou o camisa 10 da zaga. Poderia ser, né? Que era a música pro Zico, né? O camisa 10 da Gávea. E o Zico gosta de quem gosta da bola, né? De craque gosta de craque, né? Você viu a satisfação dele? O Zico é um cara muito autêntico nisso. Ele não teria por que entregar uma camisa para quem ele não admira. Então, uma interação muito legal ali, né? O Zico, eu ia falar que o Zico não teve a oportunidade de jogar com um grande zagueiro como o Léo Ortiz, mas teve sim. Jogou com o Moser, que era um monstro. Marinho, Figueiredo, Leandro na zaga. Bom zagueiro. Ele jogou com o Leandro de lateral e depois o Leandro na zaga. Com o Deus da raça Rondinelli, que foi importante para o Flamengo, né? Gol histórico. Mas eu acho que no nível do Léo Ortiz, assim, é mais o Moser, né? Sem contar os que o Zico jogou na seleção, né? Vários. Na seleção ele jogou com muita gente boa. Luizinho, do Atlético Mineiro. Depois o Júlio César, em 86. O Oscar, muito firme, né? Grandes zagueiros. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Carioca, Taça Guanabara,
porque o Flamengo está muito próximo de levantar essa taça, viu, professor Celso? Opa, mais uma taça. Tá com 20, mas o Volta Redonda tá ali, ó. Mesma pontuação, 20 pontos. Madureira 15, Vasco 14. E aí vem Fluminense e Botafogo, todos com chance ainda, né? Sampaio Correia, Nova Iguaçu. Mas o Flamengo só depende de si, viu, Breler? E um Flamengo com muito apetite, Abel. Essa é a diferença. Botafogo, nesse estágio da temporada, ali não dando tanta importância pro Carioca, o Textor relativizando como início e como uma pré-temporada, e o Filipe Luís querendo ganhar tudo que é possível, passando essa mensagem. E é fundamental isso num clube como o Flamengo, porque ele sabe que é um clube que investe muito e ele tem um ótimo elenco à disposição, e é um clube em que a torcida ficou muito chateada nos últimos anos, não porque o Flamengo não ganhou, porque o Flamengo, se a gente fizer um recorte dos últimos 5, 6 anos, foi muito bem sucedido esportivamente. A exceção ali de 2023, que não ganhou nenhum título, até do ano passado, que acabou sendo frustrante só com a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, mas muito porque em vários momentos o Flamengo podia mais. O Flamengo podia ter subido o sarrafo, o Flamengo podia ter até mesmo consolidado uma soberania no cenário brasileiro e até mesmo no cenário sul-americano, tamanha a imponência econômica que tem. E com o Renato Gaúcho, por exemplo, era muito ali o discurso, não, no Campeonato Brasileiro não dá, a gente precisa poupar. Com o Dorival, ele consegue ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, alcança uma façanha, mas o torcedor ali sentia que no Campeonato Brasileiro o Flamengo podia ter entregado um pouco mais. Até o Rogério Ceni também, em alguns momentos, o Flamengo não... o Rogério sempre falava, não dá para ganhar tudo. E foi campeão, o Rogério. Foi campeão. A torcida conectava mais desempenho do que resultado, né? E o discurso também faz a diferença, porque o Filipe Luís, como jogador, ele entendeu que o Flamengo subiu muito o sarrafo e ele precisa estar conectado com essa expectativa do torcedor. Então, em momento algum, a gente viu o Filipe Luís falar, olha, o Campeonato Carioca vai ser laboratório, a gente vai testar, se não for campeão tá tudo certo. Pelo contrário, a gente vai jogar, se tiver o time C, para vencer e vencer com o maior placar possível. Então, o Filipe Luís, ele incutiu essa mentalidade no Flamengo. O Flamengo quer ganhar tudo. E eu vejo como algo muito positivo. A gente sabe que é muito difícil ganhar tudo, ainda mais com a loucura de calendário, com o Super Mundial pela frente. Mas um técnico entender a expectativa do torcedor e saber que, e ele já até falou isso, eu tenho uma máquina nas mãos, que ele tem um ótimo elenco e que pode ser competitivo em todas as frentes, para o Flamengo é um ótimo indício. E não tenho dúvida, o Flamengo deve levar a Taça Guanabara, é muito favorito para vencer o Campeonato Carioca e para mim não é um parâmetro. O Flamengo ganhando o Carioca vai ganhar tudo na temporada. Mas a mentalidade no Flamengo mudou e o Filipe Luís tem grande responsabilidade nisso. Isso vem a partir do momento que ele entra, né? Que ele assume o cargo ali. Assim. Acho que a forma como ele se coloca na primeira coletiva já, né? No discurso, na conversa com o torcedor, falando sobre o elenco, se mostrando ali, além da competência dessa curta carreira, muito curta carreira como técnico, dessa identificação mesmo, né? Com o trabalho, entendendo a responsabilidade da oportunidade, e mesmo assim não projetando tanto ali uma história muito grande. Ele trabalha muito com o dia a dia, né, no Flamengo, com o que ele tem apresentado. E ainda na comparação com o Botafogo, é um discurso que também não vem da diretoria, né? A gente não ouviu o José Boto falando, por exemplo, que o Campeonato Carioca serviria de experimento, ou que, enfim... Então, os dois têm ali um alinhamento muito interessante. Acho que o Filipe Luís, ele respeita muito o trabalho dele no Flamengo e o melhor jeito de demonstrar esse respeito é toda a partida entrando com essa responsabilidade de que ele treina o Flamengo, de que ele tem um nome ali também a zelar como treinador, sabendo que é um início de carreira e que já é um início muito promissor, já num grande clube, né? Quantos treinadores em início de carreira têm essa oportunidade? Ele tem muita responsabilidade e ele sabe o tamanho disso e ele está demonstrando isso a cada jogo com o Flamengo. Se a gente puder colocar aquela tabela de classificação do Carioca de novo, que aí eu vou perguntar para vocês quem é que vai classificar. Pergunta fácil, vou começar com o Breler. Tem a tabela aí? Coloca a tabela aí, ó, os jogos. O Flamengo joga com Maricá amanhã, 7 da noite.
O Boa Vista joga com Volta Redonda, então olha aí, ó. Boa Vista e Volta Redonda, Flamengo e Maricá. Professor perguntou do Madureira. Nova Iguaçu e Madureira. A chave é o Madureira. Se o Madureira ganha o jogo dele, não tem espaço para 2 grandes no quadrangular. Nas semifinais, né? Você já tem Flamengo e Volta Redonda. Se o Madureira ganhou dele, ele garante uma vaga. Aí sobra uma vaga para os grandes, todos. E desses grandes tem Fluminense e Bangu. Rebaixado. E tem Vasco e Botafogo. A tendência é o Fluminense ganhar de um Bangu rebaixado e o Vasco ter dificuldades num clássico. Só que se o Vasco ganha esse clássico, vai o Vasco. Breler, tá difícil, hein? Tem muita gente na disputa, né? E nesse caso aí, o Fluminense e Vasco, os dois vão torcer pro Nova Iguaçu, para tirar o concorrente. Nova Iguaçu ganha do Madureira. E o Nova Iguaçu até tem chance de classificação também, mas eu vejo que o Madureira não vai desperdiçar essa oportunidade, Volta Redonda e Flamengo classificados, e o Vasco acabou chegando à última rodada beneficiado pelo fato do Botafogo estar dividido na Sul-Americana, mas... Se bobear, joga um Botafogo reserva, será? Mas prejudicado pelo Fluminense, que tende a fazer um bom saldo contra o Bangu, uma das piores defesas do campeonato. Já rebaixado, né? Já rebaixado, não tem pretensão. Então a tendência é que o Fluminense faça uma vitória com um bom saldo de gols. E o Vasco, pelo que está jogando, não indica que vai ganhar tranquilamente do Botafogo. Você viveu um Felipe Luiz jogador, né? Companheiro ali. Alguns jogadores que saíram até falaram, agora pelo menos eu posso voltar a ser amigo do Felipe. Como é que é o Felipe Luiz treinador, assim, para o jogador? O que mudou dessa relação de vocês também, agora que é uma cobrança diferente? Olha, o Felipe é um grande amigo e a mudança que teve, que ele é o treinador hoje nosso, é um cara que cobra bastante, né? O estilo dele, é um cara que pede para sempre manter as posições, fazer o que ele pede. Então, dentro de campo a gente esquece que é um amigo, mas leva o carinho que ele tem pela gente, a gente tem por ele também, mas sempre priorizando o que é de melhor para o Flamengo, que é sempre vencer, e é isso que a gente preza dentro do clube. Ele é muito chato, assim, de falar o tempo todo, de cobrar e tal, pedir alguma coisa toda hora? Ele é um pouquinho chato, ele cobra bastante de todos os jogadores, dos mais novos aos mais velhos também. Mas isso faz elevar cada jogador com a sua habilidade, com o seu potencial. E eu gosto disso, um treinador que cobra bastante, que fica claro para todos nós dentro de campo o que temos que fazer durante os treinos também. Isso eleva o nosso mental, a gente tem que estar cada vez mais focado em fazer o que ele pede. Isso torna mais fácil também as nossas comunicações dentro do campo. E você que trabalhou com o Jorge Jesus, o Felipe sempre fala, né, que o Jorge Jesus é uma inspiração para ele, que ele anotava os treinos. O que tem de Jesus no Felipe também? Olha, eu consigo ver bastante coisa, né? O trote antes do começo do treino, o jogo posicional que o Jorge Jesus falava, o Felipe também é o que mais preza isso dentro do time, cada um nas suas posições. É claro que às vezes ele deixa a gente à vontade ali, o setor ofensivo para a gente bagunçar dentro do jogo, a forma melhor posso dizer, mas cada um tem que saber o que fazer. Se eu estou na direita, eu tenho que saber o que eu faço. Se eu estou na esquerda, a mesma coisa. Jogadores que jogam na esquerda vai para a direita, todo mundo tem que saber o que faz dentro de campo. E isso é a amostra que o Mister mostrou para a gente, e o Felipe consegue fazer isso também. Tem o negócio do vencer, 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 né? Que o Jesus chegou aqui falando no primeiro dia dele, e o Felipe também tenta colocar essa mentalidade em vocês. Tem muito além do que ele bota no campo, também da mentalidade que o Jesus trouxe na época, e que o Felipe agora tenta também colocar isso para vocês ficarem motivados? Olha, acho que sim, mas no hino do clube já fala. A gente quer vencer sempre e vamos entrar em campo para vencer.
Claro que às vezes não vai acontecer a gente vencer, mas se a gente fizer tudo aquilo que ele pede, vamos estar mais próximo de ganhar o jogo. E é isso que a gente vê nos treinamentos, nos jogos também. Então esse é o ponto mais importante que a gente sempre fala dentro do vestiário, nos treinos também. E o Gabigol foi um grande parceiro seu, né? Acho que foi uma das duplas mais vitoriosas do futebol brasileiro nos últimos anos. Muitos gols, muitos títulos decididos. Mas agora ele sai, não sei se vocês ainda têm contato, queria saber se vocês ainda se falam assim de vez em quando, se você está acompanhando também essa nova fase dele no Cruzeiro. E como é que foi assim para você perder esse companheiro seu, alguém que você já conhecia e já conversava tão bem dentro do campo? Então, a gente não se fala fora de campo não, mas encontrei ele em Orlando, né? E a gente bateu um papo ali e acredito eu que da forma que ele falou, tá feliz lá onde ele tá jogando agora, no Cruzeiro. E é claro que é difícil perder um grande jogador, né? Que tem uma história muito bonita no clube, mas futebol é isso. Ele procurou o melhor para ele e seguiu o caminho dele, então, como eu falei, só desejo sorte para ele. Coletiva lá no Flamengo foi Léo Ortiz. Ele começou a falar, 30 minutos falando, quando de repente, eis que entra na sala Zico, que é fanzaço do futebol do Léo Ortiz. O Zico se amarra no futebol do Léo Ortiz, vive elogiando o Léo Ortiz. E o Zico chegou a falar o seguinte, cara, eu vou ler aqui na íntegra. Me perguntaram com quem eu gostaria de jogar no futebol de hoje e eu citei você, Léo Ortiz. Para a gente que gosta de futebol, é sempre bom ver jogadores como você, que, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, trata a bola bem. Olha, Léo Ortiz com muita moral, maneiro demais, eu pude acompanhar isso aí pela Flá TV. Parabéns ao Zico pela humildade de fazer isso e também por ter dado esse presente ao Léo Ortiz, porque se eu sou o Léo Ortiz, pego isso aí e guardo para sempre, cara. Nada mais, nada menos que Zico falando isso para ele. Pô, eu fiquei até arrepiado. E aí vários jogadores aproveitaram a oportunidade para tirar foto com o Zico. Outro que fez isso foi o Danilo, que chegou recentemente ao Flamengo, parece que está há anos no Flamengo, torcedor declarado do Flamengo, ele, a família, tirou foto com o Zico, postou nas redes sociais. Cara, e eu tenho a impressão, eu não sei vocês, que o Danilo, ele tá sorrindo no Flamengo desde o primeiro dia. Eu não consigo ver uma imagem do Danilo, foto no Maracanã, treino, que não esteja sorrindo. Sensacional. Dá para ver que o cara tá curtindo demais esse momento da carreira dele. Maneiro demais poder ver isso de um jogador tão consagrado a nível internacional. Galera, boletim médico emitido pelo Flamengo. Vamos lá. São vários jogadores aí, né? E tem até um jogador que entrou no departamento médico por conta de um corte no pé sofrido em casa, na sua residência. Eu não vou julgar não, tá? Essa noite eu fui ao banheiro, tropecei. Rapaz, como dói. E tô com um corte também no pé. Isso acontece, gente. Acidente, não tem jeito. O cara é ser humano, não é uma máquina. Mas vamos lá. Alexandro segue em tratamento da lesão muscular informada anteriormente. Realizou trabalho de fisioterapia na academia e no campo nessa quinta-feira. Famoso transição, né? Michael segue em tratamento da lesão muscular informada anteriormente. Continua no departamento médico, sem prazo para voltar, volta só em março, tá? De La Cruz sofreu um corte no pé em casa que o incomoda ao calçar chuteiras. Realiza trabalhos na academia durante a cicatrização. De La Cruz, relaxa. Você é gente como a gente. Isso acontece comigo direto. Eu sou super estabanado. Toda hora eu tenho um corte no pé, toda hora eu tô sangrando. Outro dia eu acordei, minha cama estava com sangue. Quando eu fui ver um corte no pé que eu nem sei como que eu sofri. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui ao boletim médico. Juninho segue em recuperação de edema muscular, alternando trabalhos na academia e no campo do CT Jorge Gelau. Dificilmente volta contra o Maricá, tá? Essa é a informação que eu tenho. Vinha e Pedro seguem em cronograma de recuperação conforme estabelecido pelo departamento médico. Ponto. Perceberam? Ayrton Lucas não entrou no boletim médico. Por quê? Ele já está liberado e ele volta no jogo de sábado contra o Maricá. Lembrando que ele foi desfalque aí nos últimos jogos
por conta de dores no joelho, pancada sofrida no Fla-Flu. E aí o Varela supriu muito bem essa ausência dos laterais ali, esquerdos, né? Então o Varela quebrou o galho e agora o Ayrton Lucas volta. Para você ver, cara, como é o elenco do Flamengo. O Flamengo não tem Vinha na lateral esquerda, não tem Alexandre, vai ter o Ayrton Lucas, que seria titular aí, sei lá, em 80% dos clubes da Série A.